graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero hoje falar sobre a reconciliação e sobre a propiciação. Sobre a reconciliação, nós já conversamos e estudamos recentemente numa das lições da EBD. Então eu quero só deixar reforçado aqui um texto e lembrarmos do conceito da reconciliação na Bíblia e a importância que ela tem como uma doutrina básica da fé cristã e para o nosso cristianismo. Bom, a reconciliação fala do que Cristo fez por nós. Ele ajustou, ele organizou, ele nos alinhou ao Pai, né? Essa é uma palavra, reconciliar é fazer as pazes. Todo homem e mulher, obviamente, vocês sabem o que eu estou falando, todo homem sem Deus, ele está em inimizade, ele está em desavença com o Criador, por causa do pecado. O pecado afastou o homem de Deus e trouxe várias consequências. Então, o homem, para ser ligado a Deus novamente, para estar em paz com Deus novamente, ele precisa estar reconciliado. E um versículo-chave para nós está em 2 Coríntios 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então existe uma mensagem aqui. O homem precisa se reconciliar com Deus. Não foi Deus que fez nada de errado. Deus nunca faz nada de errado. Quem sempre comete o erro é o homem, é o ser humano. Então quem precisa se ajustar a Deus é ele, é o homem. Então, e além do haver uma mensagem para que o homem se reconcilie com Deus, nós também como igreja precisamos pregar esta mensagem da reconciliação, convidando as pessoas a corrigir, a acertar sua vida com Deus. Mas não é aquele acerto do dia a dia, por exemplo, na vida de um cristão, que você pede perdão. Estamos falando de alguém que está ainda condenado, afastado de Deus, não é um salvo ainda, não é um crente, e ele precisa se reconciliar. A mensagem da reconciliação é para ele aí. Tá? Então, esta doutrina é muito importante porque vemos muitas pessoas pregando um evangelho, volto a dizer aqui, um evangelho barato, um evangelho água com açúcar, que não quer falar de compromisso e a pessoa não quer mudar de vida, entende? Estamos falando aqui de pessoas que não querem se arrepender, de acertar sua vida com o Senhor. Então a reconciliação vai falar sobre isso aí. E um texto, dentre tantos que nós já vimos, para nossa meditação é este, de 2 Coríntios 5, 20. Então, como diz o hino do cantor cristão, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Esta é uma das bênçãos da salvação, a reconciliação. A segunda é a propiciação. O que vem a ser propiciação? Esta palavra aparece muito no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, quando fala dos cultos ali no tabernáculo, e ele tem um significado, essa palavra tem um significado muito interessante. A palavra no original, propiciar, ou fazer a propiciação, é fazer um aplacamento da ira, tranquilizar. Por que isso? Tem muito a ver, inclusive, com a reconciliação, porque o homem é pecador, a gente sabe disso, Romanos 3, 23 fala. E além disso, a Bíblia fala também que Deus é santo e justo. E como que um Deus santo e justo pode tolerar, pode aceitar o homem? Um dos atributos de Deus é a ira, né? A Bíblia é muito clara quando fala que Deus ele se ira contra o nosso pecado. Então, o que é que entra em ação aí? Então, a propiciação. Então, o homem é propiciado, ele tem livre acesso a Deus agora, mesmo Deus santo e justo e perfeito. O homem tem livre acesso a Deus por causa de Jesus. Então, o que é que Jesus fez? A propiciação. Vejam um texto que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo
1 João 2:2. Diz o seguinte: e ele quem? Jesus Cristo, porque o versículo 1 de 1 João capítulo 2 está falando de Jesus. Então, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Jesus propicia. A ira é acobertada, a ira ela é aplacada. Então, e tem um significado interessante no Antigo Testamento, já eu explico. E diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então Jesus é a propiciação. Lá em Levítico 16:14, deixe-me ler aqui, Levítico 16, versículo 14, diz o seguinte: e tomará do sangue do novilho e com seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo. O que era o propiciatório? Era a tampa que ficava sobre a arca, e sobre esse propiciatório ficavam 2 querubins, os símbolos ali dos querubins. Então, o sangue aspergido, o sangue do animal imolado, era colocado, era aspergido sobre a tampa do propiciatório. O que isso significava? Que a ira de Deus, do Deus Santo, estava sendo aplacada por causa do sangue. É por isso que Jesus ele é o nosso propiciador. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Esta doutrina é muito importante para nós entendermos que o nosso pecado agride a Deus, afeta a Deus, é uma ofensa a Deus. Mas Jesus, ele é a propiciação. Nós podemos chegar até Deus através de Jesus. Então, a gente possa meditar nessas duas doutrinas, a reconciliação, fizemos as pazes novamente com Deus através de Jesus, e temos também a propiciação, em que a ira de Deus foi aplacada, a ira de Deus por nós foi aplacada por causa de Jesus. Então, que Deus possa continuar te abençoando e nós possamos refletir sobre essas doutrinas básicas da fé cristã, doutrinas que fortalecem a nossa fé, que nos fortifica e também faz com que a gente possa defender a fé, defender a pregação do Evangelho de maneira sábia, de maneira coerente, de maneira bíblica. E não indo, irmãos, nas conversas dos pregadores de plantão que tem por aí na televisão, na internet, nos livros. Às vezes os crentes têm dado mais atenção a pregações prontas, não tem mais ânimo, não tem mais disposição e disciplina para ler a palavra de Deus, para serem fortalecidos com a palavra do Senhor, e estão seguindo doutrinas estranhas. E às vezes, dentro das nossas próprias igrejas, as pessoas se enfraquecem, ficam esmorecidas na fé. Por quê? Porque não tem dado valor, não tem dado atenção a essas doutrinas básicas da fé, que nos sustenta, que nos alimenta e nos faz a cada dia sermos gratos a Deus pelo que Jesus fez por nós. Todas essas doutrinas que falamos até agora, depravação, graça, regeneração, imputação, justificação, substituição, arrependimento, a redenção, a propiciação, a reconciliação, são todas bênçãos que nós adquirimos por causa de Jesus. Então a salvação é algo maravilhoso, é algo muito importante para nós, digno da nossa atenção. Tá bom? Que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde na presença do Senhor. E não se esqueça de ficar conosco aqui ligado na palavra. Medite na palavra, estude a palavra e pratique a palavra. Amém?